Olá pessoal, eu sou Mário Oliveira, fotógrafo em Florianópolis e professor da Escola Domínio da Imagem. E hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre equipamento e técnica. Quero deixar bem claro que é apenas a minha opinião, a minha sensação sobre os equipamentos e as minhas decisões técnicas que a gente vai abordar aqui. Não tem nada de científico, nem nada de absolutamente rigoroso em termos de estruturação. Vou falar hoje sobre o equipamento que eu uso para fotografar. Uma das etapas da preparação do casamento é justamente a organização do equipamento. Eu acho isso fundamental para que a gente consiga chegar no evento com tudo arrumado, tudo pronto, sem que a gente tenha nenhum susto de ter esquecido alguma coisa ou colocado peso demais na mochila. Vou começar falando sobre a câmera. A câmera que eu uso hoje é a 5D Mark III. Então eu trabalho com dois corpos de 5D Mark III. Eu tenho uma alça dupla, vou com dois corpos de 5D Mark III. Essa câmera é uma câmera excelente para eventos sociais. Ela me permite fotografar com ISO altíssimo. A gente fotografa frequentemente com ISO 4000, 5000. Um nível de ruído absolutamente aceitável. A gente tem fotos impressas em lâminas duplas, em página dupla de álbum, em lâmina inteira, com ISO 10.000 e o ruído é absolutamente aceitável. Desde a Mark II, os fotógrafos de casamento se aproveitaram muito da possibilidade de trabalhar com ISO alto. Já na Mark II a gente já usava ISOs bastante altos e agora com a Mark III isso então facilitou ainda mais, porque a gente realmente tem um nível de ruído bastante baixo, bastante aceitável em ISOs mais altos. Outra característica importante dessa câmera para fotografia, para vídeo ela tem uma série de vantagens muito interessantes. Ela tem a possibilidade da gente monitorar o áudio, ela consegue alterar o tipo de compressão do arquivo, enfim, para vídeo tem uma série de vantagens bastante interessantes. Mas uma outra vantagem que eu acho muito bacana para fotografia é a possibilidade da gente usar dois cartões. Ela tem então dois slots de cartão de memória, um para Compact Flash, um para SD, e a gente pode fotografar com dois cartões, fazendo backup de um cartão em outro. Isso aumenta a segurança em termos de guarda dos arquivos. Então, as câmeras usadas são as Mark III. As lentes que a gente usa são essas aqui. Eu vou começar pelas mais curtas, talvez. A 16-35 e a 50mm, 16-35 2.8 e a 50mm 1.2. Essas duas lentes são as que eu tenho usado mais frequentemente nos últimos tempos. Eu tenho preferido trabalhar com as lentes mais curtas, enquanto o segundo fotógrafo trabalha com as lentes mais longas. Então eu uso num corpo a 50mm e no outro corpo a 16-35. Essa 16-35 não provavelmente a lente com a melhor ótica que eu tenho aqui não, mas é uma lente que me oferece a possibilidade de me aproximar mais do fato, do acontecimento, me obriga a pensar mais em termos de composição, em termos de enquadramento, e é uma lente bastante interessante. Muitos fotógrafos de casamento têm usado a 35 fixa, que é uma outra possibilidade bastante interessante, ou da Canon ou da Sigma. A Sigma tem uma 35 fixa da série Art, que todos falam muito bem, todas as reviews dessa lente são muito boas. Então é uma lente que me permite uma aproximação bastante grande com a cena, enfim, e normalmente dá resultados bastante interessantes em termos de composição e enquadramento. A 50mm 1.2 em termos de ótica, é absolutamente perfeita, né? Tem uma ótica excelente. A grande dificuldade que eu encontro nessa lente é a velocidade de foco. Ela me parece um pouco lenta e me parece que essa é uma opinião geral das pessoas que usam essa objetiva. Ela é um pouco lenta em termos de foco, mas a ótica é muito boa, é uma lente leve, curta, é uma lente extremamente clara, então a gente trabalha com condições extremas de luz e me dá um resultado bastante interessante em termos de desfoque e profundidade de campo. Então eu tenho preferido trabalhar com essas duas lentes mais curtas, enquanto que o outro fotógrafo trabalha com lentes um pouco mais longas. Então, a 24-70, a 24-70 2.8 e a 70-200 2.8.
Essa 24-70 é uma lente que eu acho, se a pessoa precisa de apenas uma lente para fotografar, ou pode ter apenas uma boa lente para fotografar casamento, eu acho que é essa lente mais indicada. A 24-70-2.8 talvez seja a lente mais versátil que eu tenho aqui. Ela é uma grande angular em 24mm, é uma tele pequena em 70mm. Essa é a segunda versão, é a série L2, e também um foco extremamente rápido, excelente qualidade ótica e, portanto, é uma lente extremamente versátil. Então, sempre que alguém me pergunta qual é a primeira lente a comprar para começar a fotografar casamento, uma primeira boa lente para fotografar casamento, eu não tenho dúvida em recomendar essa lente 24-70-2.8. É um tanque de guerra, é uma lente extremamente versátil, é uma lente extremamente útil para a maioria das situações. Essa, em particular, eu não sei se é um problema dessa minha lente especificamente ou dessa série de lentes, eu estou tendo problema com a borracha. A borracha já está se soltando, é uma lente bastante cara e eu não esperava que isso fosse acontecer tão rapidamente. Então a borrachinha aqui ela já está soltando e talvez seja um problema que tenha acontecido com essa lente especificamente, mas essa é talvez uma reclamação a fazer sobre essa objetiva. A 70-200-2.8 é certamente a lente mais bacana que eu tenho em termos de resultado estético, né? Ela dá um desfoque muito bacana, nitidez impressionante, isola bastante o elemento que a gente está fotografando, excelente para retrato, é uma lente que a gente usa bastante durante o evento para fazer as fotos mais roubadas, as fotos eventualmente em que o noivo ou os convidados não estão prestando atenção naquilo que a gente está fazendo, enfim, portanto, acabam sendo fotos mais espontâneas. Então, é uma lente bastante bacana. A gente usa bastante para fazer retratos do noivo durante a cerimônia. Depois, então, que os noivos entram, a gente faz retratos dos convidados. Isso é uma lente bastante interessante também, porque a gente pode trabalhar de longe. O resultado óptico, como eu falei, é extremamente satisfatório. Um desfoque bastante bonito, é uma lente clara 2.8, então é uma lente bem bacana. O grande conveniente dessa lente é o tamanho e o peso, né? Depois de algumas horas segurando essa lente, carregando essa lente, a gente acaba sentindo o peso do equipamento. Mas é uma lente excelente também. Por fim, eu tenho uma 100mm macro 2.8 e essa 100mm a gente usa eventualmente para fazer alguma coisa durante a cerimônia ou a recepção, mas principalmente para fazer a aliança. Então é uma lente que a gente usa menos do que as outras, muito provavelmente, mas para aliança ela é muito boa, porque ela é uma lente macro, a gente consegue fazer detalhes, a gente consegue fazer algumas fotos bem interessantes da aliança. Também é uma lente fixa, tem uma qualidade ótica bastante interessante. Essa não é da série L, mas mesmo assim é uma lente de custo-benefício bastante interessante. Então, em termos de objetiva, basicamente são essas as que eu uso. Flash, eu tenho usado agora o 600XRT. Esse flash é muito bacana porque ele tem um rádio incorporado. Então ele tem a comunicação muito eficiente com o flash remoto. A gente usa bastante esse flash, principalmente quando está trabalhando com flash remoto para criar efeitos de luz, enfim, fazer uma iluminação um pouco mais diferenciada. Antes do 600XRT, eu usava o 580X2. Esse flash aqui, ele se comunica com o flash remoto através de luz. E isso é um problema, muitas vezes, para conseguir sincronizar os dois speedlights. E para resolver esse problema, eu usava esse rádio aqui, que é um rádio popper. Esse rádio aqui sempre foi absolutamente fundamental quando a gente levava em consideração essa questão de disparar o flash remoto. Ele é muito mais eficiente do que o sistema de luz do 580X2. A gente basicamente não errava o disparo era sempre muito preciso, sempre com a quantidade de luz correta. Ele funciona em ATTL, então a gente não precisava se preocupar
com muita coisa em termos de configuração do rádio. Tudo era feito no flash e essa informação era transmitida pelo radiopopper para o flash remoto. Então, para quem ainda tem o 580EX2, eu acho que uma boa opção de rádio para disparar o flash remoto é o radiopopper. Com o lançamento do 600, o preço dele baixou bastante e é uma boa aquisição esse equipamento para quem ainda usa o 580EX2. Eu sei que existem algumas marcas nacionais e existem outras marcas genéricas, chinesas, enfim, mas esse aqui, certamente a minha experiência aqui com esse rádio é das melhores. Certamente é um equipamento bastante útil para ser usado com 580EX2 quando se pensa em disparar um flash remoto. E por fim, eu também levo na mochila sempre um LED para também criar um efeito de luz diferenciado. Eventualmente na recepção a gente usa o flash também para iluminar, o LED também para iluminar, então eu também levo sempre na mochila esse LED comigo. Então basicamente é isso, esse é o equipamento que a gente usa para fotografar casamento. Espero que tenha sido útil. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só me achar no Facebook, Mário Oliveira Fotografia, ou na internet, marioliveirafotografia.com. Na página da escola, dominiodaimagem.com, você também pode ter algumas novidades, os cursos que a gente está fazendo por aqui em Floripa, e vai ser sempre um prazer receber vocês nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.